Alguém esqueceu os óculos. Boa noite a todos. Gostei do boa noite, né? Cheio de energia. Um boa noite assim que provém lá do coração. Muito bom. Que Jesus, na sua bondade infinita, no seu amor incomparável, derrame sobre cada um de nós as mais doces e sublimes energias, apaziguando o nosso coração, acalmando a nossa mente, preparando o terreno para que nós possamos absorver os ensinamentos que Ele nos traz nessa noite, através da espiritualidade amiga, que nos assiste, que nos ajuda. E a minha gratidão aos mentores dessa casa e também aos dirigentes, especialmente a Márcia, que sempre está me convidando para estar aqui com vocês. E a minha gratidão também a vocês, meus companheiros de jornada, que vêm aqui e trazem essa energia incomparável que ajuda a gente a prosseguir. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos faça compreender a parábola das 10 virgens, que está dentro do tema da transição planetária. Quem são as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre pergunto porque às vezes a gente fala coisas que vocês já estão cansados de ouvir. Mas se estão cansados de ouvir, me perdoem e ouçam mais uma vez. Esse tema transição planetária, ele não tem sido, na minha experiência de contato com as pessoas, não tem sido somente dentro da esfera espírita. Ele está atualmente sendo falado para quem por quem é espírita, por quem é católico, por quem é evangélico, por quem não é cristão, por quem estuda coisas ligadas a movimentos planetários, ligados a OVNIs, todo mundo falando disso. Claro, com um linguajar diferente, com abordagens diferentes, porém o sentido é o mesmo. O planeta está em processo de transição. E para quem, eu já falei isso aqui algumas vezes, né, de outra vez, a transição ocorre porque nós somos um planeta de expiação e de provas. E nós vamos sair dessa condição. Antes, há milênios, sem conta, nós éramos habitantes vivendo num planeta primitivo, porque a escala didática que foi dada, 5 planetas, 5 tipos de planeta, 5 tipos de mundos, não é? O primeiro deles é o primitivo. Agora, é um só? São infinitos. Planeta de expiação e de provas, como o nosso, é um só? Infinitos. Então, nós não vamos ficar entrando nos detalhes, porque temos muito pouco tempo para explorar passagens ricas dessa parábola das 10 virgens. Então, nós estamos saindo, como saímos do planeta primitivo e entramos num planeta de expiação e provas, agora estamos saindo de um planeta de expiação e provas para adentrar num planeta em regeneração. Isso começou, essa transição planetária chamada, segundo Chico, não é? Através de Emmanuel e da própria Joana de Ângeles, no caso de Valdo, começou há 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, ou seja, começou em 1757.
e vai terminar, segundo Chico também, Chico Xavier, deverá terminar ali por volta de 2057, ou seja, são 300 anos de trabalho fazendo essa transição planetária. Então, a transição significa exatamente isso, você sair de um planeta de uma condição inferior para um planeta de condição superior. Agora, não é que o planeta vai, você vai sair daqui para ir para lá, é em termos vibracionais que a gente fala, né? Nós vamos permanecer na Terra, aliás, queremos permanecer aqui, porque a Terra será dada aos mansos e humildes de coração. Jesus não prometeu que os mansos e humildes de coração vão ganhar o céu, ele prometeu a terra, ele diz a terra. Quem não estiver nessa condição, e lá em Mateus 24 e Mateus 25, vocês depois leiam, Evangelho da Bíblia, Mateus 24, capítulo 24, capítulo 25, é o primeiro evangelho dos 4, é o primeiro evangelho da Bíblia. Lá tem o chamado sermão profético, que são esses 2 capítulos, onde Jesus fala dessa transição. E quem não estiver preparado, vai, segundo Chico Xavier também, vai ser encaminhado para um planeta primitivo, assim como foram os exilados de Capela que vieram para cá. Da mesma forma, aqueles de nós que não estejam preparados vão para um planeta primitivo, e esse planeta inclusive já está recebendo, desde a Segunda Guerra Mundial, com mais intensidade, está recebendo espíritos que não têm condição de permanecer aqui nessa terra herdada pelos mansos e humildes de coração. Então nós, nessa parábola, nós vamos nos situar aqui para que nós possamos ver qual a nossa condição hoje e como é que nós podemos nos preparar cheios de esperança, cheios de fé, cheios de alegria, sem culpa nenhuma, sem medo, nos preparar para ser os herdeiros desse novo mundo, dessa terra transformada. Agora, quando nós olhamos a humanidade como um todo, será que a humanidade como um todo está preparada? Está preparada para herdar essa terra? Nós sabemos que não. A gente vê o que está acontecendo aí fora. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não precisamos fazer detalhes disso, que todo mundo aqui já sabe. Todo mundo vê o que acontece no nosso país e no mundo, não é só no nosso país. Então a humanidade não está preparada. Nós temos o privilégio de estarmos aqui. Não que nós sejamos melhores ou piores do que alguém, não. Nós tivemos merecimentos para estarmos aqui. E vamos aproveitar estarmos aqui, fazendo os cursos da casa, participando das reuniões e, sobretudo, trabalhando no nosso interior. Essa transição, Jesus, na sua bondade, no seu amor incomensurável, ele nos mostrou sinais do que poderia estar acontecendo nos momentos finais dessa transição. E ele descreve isso, né, nesse chamado, a gente convencionou de chamar sermão profético, que é o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E nesse capítulo 25 está inserida a parábola das 10 virgens. É bom que vocês leiam. Quem tem Bíblia na sua casa aí? Levante a mão. Quase todo mundo tem. Quem não tem, compra uma Bíblia, é baratinho, porque muitas vezes a gente fala passagem,
A gente cita a Bíblia, não é? E lá nos evangelhos tem uma riqueza infinita. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado ali, na Bíblia mesmo, na parte evangélica da Bíblia, nos evangelhos. Então é bom, leiam, quem tem a Bíblia, vai em casa, pega lá Evangelho de Mateus, capítulo 25, capítulo 24, capítulo 25 e leia. Eu vou ler a parábola para que a gente, através da leitura dela, a gente possa se situar, não é? Essa parábola começa assim, nesse sermão profético, em que Jesus fala das situações que ocorreriam no mundo, dos momentos finais da transição. E Jesus fala assim: mas tudo isso vocês estão vendo, essas calamidades todas, de toda a ordem, tudo isso, mas ainda não é o fim, ainda não é, ou seja, estamos em transição, estamos em processo. E ele então cita essa parábola, nos advertindo, nos dando caminhos, falando das nossas obrigações, como aqueles que querem ser os herdeiros dessa nova terra. Ele fala: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Vejam, tem palavras-chave nessa parábola. Um é que ele fala a questão do reino dos céus, a semelhança, que é semelhante a 10 virgens. Então são 10 virgens, lâmpadas, noivo, virgens tolas e virgens prudentes. Dando na sequência, ele fala assim: 5 delas eram tolas e 5 delas eram prudentes, pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo. Saí ao encontro do noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: de modo algum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai para vós mesmos. Ao saírem para comprar o azeite para alimentar as lâmpadas, veio o noivo. As prudentes, estavam preparadas. As prudentes, elas tinham saíram, aliás, ao saírem para comprar o azeite, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. As preparadas eram as prudentes. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, aquelas que não tinham azeite, saíram para comprar, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: a verdade é que não vos conheço. E aí vem uma exortação: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, palavras-chave aí que eu falei, tem as bodas. Alguém sabe o que é boda? Todo mundo sabe, Bodas é um casamento. Então, havia uma festa de casamento. O noivo tardou um pouco. Aí as virgens adormeceram. Houve um clamor: eis o noivo. Aí elas saíram correndo, preparando as suas lâmpadas para encontrar o noivo. Só que 5 delas não tinham azeite para alimentar a lâmpada. Então a lâmpada delas estava apagada. Aí elas pediram:
emprestado, azeite das outras. Só que isso não se empresta. A nossa transformação interior, a nossa transformação moral é nossa. Não tem como, por mais que eu ame alguém, não tem como eu passar a minha transformação moral para ele. Não tem como eu dar para ele um pouquinho do meu azeite, da minha luz. Porque Jesus disse nesse mesmo sermão profético: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se nós não tivermos esse azeite dentro de nós, que significa a nossa transformação interior, a nossa luz própria, se nós não tivermos, é impossível nós entrarmos para as bodas do Cordeiro. Isso também fala lá em Apocalipse. A gente não tem tempo de entrar nesse detalhe, mas é muito maravilhoso. As bodas do Cordeiro, que é exatamente essa festa de casamento que Jesus fala. Então, as prudentes tinham essa transformação interior, tinham luz própria. Elas puderam entrar junto para festejar com o noivo. Quem que é o noivo? Alguém sabe quem que é o noivo? Alguém? Levante a mão, quem sabe quem é o noivo? Alguém não ousa falar quem é o noivo? Quem é o noivo? Hein? Jesus é o noivo. Jesus é o noivo. E quem nos disse isso com toda a categoria, com toda a propriedade? Eu não vou ler a passagem, porque senão o nosso tempo é curto para isso. Quem nos disse foi Emmanuel. Jesus afirmou, não só interpretando essa parábola, que aqui está claro para quem lê a Bíblia, assim, os evangelhos principalmente, percebe que ele é o noivo, mas Emmanuel vem enfatizar que Jesus é o noivo. E as virgens? Quem são as virgens? Nós todos somos as virgens. Nós somos as virgens. Agora, tem aqueles que se distraem, que não procuram fazer a sua reforma íntima, não procuram trabalhar as coisas dentro de si, desenvolver a caridade, o amor, desenvolver a humildade, a capacidade de perdoar, a capacidade de se livrar da culpa. Esses se contentam em vir para as reuniões, sejam não especificamente espíritas, qualquer cristão ou qualquer pessoa que seja homens de boa vontade, independentemente do credo deles, se contentam em cumprir com a sua obrigação que eles falam. Por exemplo, quando eu fui católico, sem criticar os católicos, pelo amor de Deus, porque lá também tem gente maravilhosa, tem gente muito melhor do que eu, mas no geral, que você conversava, como eu fui católico, falava assim: olha, você tem que ir na missa do domingo para cumprir sua obrigação. Cumprir minha obrigação? Aí a pessoa ia na missa e chegava e falava: ai, graças a Deus, cumpri minha obrigação, agora eu vou sentar diante da televisão, vou ver aquelas porcariadas todas que tem lá, né? Desculpe o termo porcariada, mas é isso mesmo que tem, né? Ou eu vou me divertir com outra coisa, ou vou fazer outra coisa, se esquecendo de colocar o seu azeite nas lâmpadas. Quando o noivo chegar, e que hora que o noivo chega, hein? Tem mais uma palavrinha chave aqui. Que hora que o noivo chega? Hein? A gente não sabe. Ele fala: não sabeis nem o dia nem a hora. Mas aqui tem uma dica. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas ele deu uma dica aqui. O noivo chega à meia-noite. Será que essa palavra meia-noite está aí foi colocada aí assim aleatoriamente? Não. Essa palavra foi colocada para nos dar um sinal para nós, que é no momento mais escuro
onde as trevas são mais intensas, é que o noivo vai chegar. E que época nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em noite clara? Estamos ou não? Não. Estamos vivendo numa noite muito escura. A situação que está o mundo é uma noite escura. Então, essa palavra meia-noite é a chave para nós decifrarmos que está muito próximo. E está muito próximo mesmo. 300 anos que começou, que vai terminar em 300 anos, mas já se passaram muito tempo disso aí. Não vou fazer conta aqui agora, mas para 2057, nós estamos em 2024, falta 33 anos. 33 anos, está muito próximo. Então vamos colocar azeite na nossa lâmpada, vamos nos cuidar, fazer a nossa reforma íntima, sem carregar a culpa. Eu estou tentando, eu fiz isso, aquilo outro, tentei, hoje eu consegui, graças a Deus eu consegui. Aí quando chega amanhã, eu caio novamente. Eu vou desistir, para mim não tem jeito, eu não tenho jeito, eu vou desistir. E fico com aquela culpa, carregando aquele fardo pesado. Não, de modo algum. Jesus é misericordioso, Ele está aberto para nos receber, de braços abertos para nós. Lá em Hebreus fala assim, para nós nos achegarmos com ousadia junto ao trono da graça, para recebermos graça e socorro em todo momento. Então vamos caminhar. Caiu aqui, levanta. Caiu acolá, levanta novamente. Não desistamos, porque nós temos ali Jesus do nosso lado. A espiritualidade está toda voltada para isso, tudo voltado para essa transição que nós estamos esperando, para a consumação dessa transição. Então tem a figura aqui do casamento, das bodas, é uma figura, e nós podemos, usando essa figura, podemos dizer que estamos em fase de noivado, mas o casamento ainda não se concretizou, e só vai se concretizar daqui a 33 anos aproximadamente, né? Então, vamos nos encher as nossas vasilhas de óleo, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra, confiantes na misericórdia, na bondade de Jesus, que está sempre presente, sempre nos cuidando, sempre carregando os nossos fardos. Ele fala: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então não justifica nós ficarmos atribulados, carregando um fardo de culpa nas costas. Vamos deixar esse fardo, depositá-lo aos pés de Jesus, através das nossas orações, da nossa meditação, da nossa disposição de reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer nossas limitações e lutarmos para sermos vencedores sobre elas, e ajudarmos ao nosso próximo. Estamos sempre prontos a ajudar o nosso próximo, sempre pronto a perdoar, independentemente se eu tenho razão ou não, vou perdoar. E aí você será um vencedor. E o que Jesus fala sobre os vencedores? Ele fala: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? De não ficar de fora da porta, não ficar fora das bodas. Você vai participar, você vai entrar. E ao vencedor, aquele que vence a si mesmo, que se nega, que nega a si mesmo, ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus. Olha, ao vencedor falo-ei coluna, ou seja, algo forte, algo firme, que sustenta
de sustentação. Aqui tem colunas por aqui para sustentar, telhado e tudo mais. Colunas no santuário de meu Deus. E de lá ninguém vai tirá-lo. Então, meus queridos, meu tempo já se esgotou. Eu encerro por aqui, rogando a Jesus, nosso divino Mestre, de bondade infinita, que nos ajude nesses momentos em que a noite está tão escura, que Jesus venha ser a luz no nosso interior, despertando-nos para esses momentos finais e dando-nos aquela força, aquela coragem, aquela energia, para que nós não desistamos. Eu não posso desistir de mim mesmo. Jesus não desistiu de nenhum de nós. Então, não cabe a mim desistir de mim mesmo. Com confiança e energia, estando aos pés do Divino Mestre, rogando a Ele, e Ele com certeza há de nos ajudar. Que assim seja. Obrigado. Dedico essas palmas a Dona Neuza, nossa querida Dona Neuza. Eu não sei como ela está, mas está bem?